sailing to the sea. But the soldier... Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe demais a sua vida, a vida da sua família. Que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas aí com abundância. Em nome de Jesus Cristo. É uma alegria para mim estar aqui. Hoje eu vou estar na Rua Taquari, 995, na Moca, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Depois já damos início ao nosso trabalho de oração, a nossa quinta 24 horas, que é um sucesso, é uma glória. Meu Deus, como eu gosto desse trabalho. Como tem sido transformador esse trabalho. Sabe, quanta coisa grande Deus tem feito. E nós estamos no desafio 12 almas. Fala de Jesus. Você já é inscrito no canal? Se não é, se inscreva. Dá um like se você gostou e passa para frente. Porque, para a glória do meu Senhor, esse programa tem sido uma fonte de salvação de vida na vida de muitas pessoas. E eu fico muito grata. Muitas vezes eu dobro meu joelho só para agradecer sem cessar. Porque eu gosto de lembrar que houve um tempo da minha vida que eu não podia fazer nada por mim. Então, hoje eu olho o que Deus tem feito na minha vida e me ajudado a fazer, quando eu olho assim, a imensidão de pessoas trabalhando para o reino, realizando obras sociais e trabalhos, gente engajada em projetos, e tudo dentro do Ministério de Mudança de Vida, e eu olho para trás e vejo como eu comecei, isso é um milagre. Isso é um milagre. Para a glória do Senhor, nosso ministério cresce, as pessoas estão focadas e ajudando outras pessoas, porque esse é o nosso foco. É andar nas pisadas de Jesus, é fazer uso da mente de Cristo, é ajudar as pessoas. Então, assim, eu sei que tem gente do seu lado sofrendo. Fala de Jesus para essa pessoa. Ontem, no programa, eu contei a história de um casal de pastores do Ministério de Mudança de Vida que estava voltando, primeiro numa situação que eles estavam numa lanchonete, lanchando, e alguém que já tinha planejado o suicídio, quando viu eles com a camiseta escrito Jesus Cristo, mudança de vida, teve força de ir a eles e pedir ajuda. E eu contei ontem, mas depois acho que na mesma semana, eles estavam voltando exatamente da quinta 24 horas, que eles oram na igreja sede, de São José do Rio Preto, e aí quando eles estavam voltando, eles viram e pararam depressa, tinha um homem bem no meio da avenida, na pista, jogado. Aquilo foi assim um milagre, porque podia ter descido um caminhão, um ônibus, assim, não ia ter chance. Mas como o pastor estava vindo devagarzinho, vindo do trabalho da oração, aquilo já foi algo assim, preparado por Deus. Eles viram, pararam depressa e foram acudir o homem. Pois o homem era um ex-pastor desviado. E eles socorreram, ajudaram. E aí, quando eu terminei, a menina Tamires me contando que tinha mais boas novas. Que já no sábado, isso aconteceu na quinta, no sábado, após ele ter sido resgatado por aquele casal de pastores, esse homem estava com a esposa já na igreja, evangelizando. Foi para a igreja, já está lá, já foi para o culto. Eu fiquei tão tocada. Que na hora eu falei, ai meu pai, já vou contar. Porque eu fico muito animada. Porque olha que fruto, olha a recompensa. Eles resgataram o homem na quinta. E o homem que viu o amor de Deus para com ele, que ele estava lá entregue à morte, drogado, entregue, ao ser resgatado por
por aquele casal que estava vindo na madrugada da oração. Tiveram o privilégio de estar lá orando e depois estar voltando. Olha que maravilha, enquanto tem gente que está voltando, está na madrugada na rua, voltando de tantas coisas que destroem. Eles estavam voltando da oração para a congregação que eles atuam. E eles tiveram a honra de resgatar um homem que estava lá à mercê do diabo, assim entregue à morte, porque se eles não tivessem resgatado ali, a qualquer momento ele teria sido esmagado. E eles tiraram ele do meio da rua, da avenida, socorreram, ajudaram, fizeram o papel de crente. Na madrugada, poderiam ter ficado com medo, mas eles pararam e confiaram no Senhor e foram resgatar aquela alma, que era exatamente um ex-pastor de uma determinada igreja, que estava lá drogado, entregue na madrugada. E aquilo impactou tanto aquele homem, que ele teve força, porque foi Deus que livrou ele usando aquele casal de pastores. E ele teve força para pegar a esposa e ir para a igreja. Já está lá no sábado, e está indo nos cultos, e está se levantando. Em nome de Jesus, ele vai se firmar de vez e vai seguir o caminho dele. Nunca mais vai voltar para esse mesmo lugar. Em nome de Jesus. E uma pessoa dessa ainda pode vir a ser uma grande bênção na vida de muitas outras pessoas. E eu creio nisso, e essa é a minha fé, a minha expectativa, o meu desejo, as minhas orações e de todos nós, porque nós estamos muito felizes, porque ele agarrou aquela chance, né? Então, eu incentivo você a fazer algo por reino, a se aproximar de Deus e usar a sua vida para algo maior. Usa a sua vida para algo maior. Em nome de Jesus. Usa a sua vida. Pega essa vida maravilhosa que Deus te deu. Ó, o coraçãozinho batendo. Ó, você respira. Ó, que coisa maravilhosa. Use o seu fôlego de vida para levar o nome de Jesus. Para levar Jesus Cristo, que é a solução, que é a saída, é a cura para todos os males. Ele é a porta, ele diz, eu sou a porta. E quem entra por essa porta encontra pastagens. Encontra o suprimento para a vida. Deus está buscando por você. E Deus está incentivando você a ser um canal de bênção na vida de muitas outras pessoas. Porque eu me lembro lá atrás, há muitos anos, eu olhava para mim assim, pensava, meu Deus, né? Eu nem raciocinava direito, era tanta burrice, era tanta cegueira, era tanta estupidez, que, meu Deus do céu, sabe? Se abre a boca, só fala bobagens. Quem já não teve lá, né? Um tempo de olhar para trás e lembrar de um tempo que só falava bobagens, tinha as atitudes mais estúpidas. E olhar e ver que Deus tirou você daquilo. Né? Ser tirado de um lugar onde, quando você falava, dá atenção não, só fala bobagens. E aí, de repente, você é colocado numa posição onde as pessoas param para te ouvir. As pessoas querem te ouvir. Isso é para quê? Para glorificar Jesus. Jesus pega esse tipo de gente igual eu, assim, sabe? Que não podia nem se ajudar. E que falava bobagens, e que não tinha nada para acrescentar, e transforma em alguém que glorifica o nome dele. É ele, a honra é dele, sabe? É maravilhoso você poder olhar e dizer assim, eu não tenho glória, eu não tenho honra nenhuma, a glória é dele, a honra é dele. É ele. Ele tem feito a diferença na minha vida. O que seria de mim? Eu posso falar por mim. Desse rapaz, o que seria desse rapaz? Ele teria sido tragado pelo diabo. O diabo armou tudo para ele ser tragado naquele dia. Mas Deus armou tudo para evitar que um carro que descesse ali em alta velocidade, arruinasse, esmagasse com ele. Isso para mim é muito forte.
O diabo armou, mas Deus estava lá para livrar. E aquele casal que estava vindo da oração, do trabalho da quinta 24 horas, mais uma vez, após ter sido fonte de bênção na oração, estava lá sendo fonte de bênção na vida de uma pessoa que estava entregue ao diabo. É muito forte. Também, e olhar que esses dois, esse casal de pastores também tem uma história de superação. Que também eles já estiveram naquela posição em que eles não tinham condições de fazer nada por eles. Não tinham juízo, não tinham inteligência, não tinham nada. E aí Deus vem e usa para algo maior. E Deus quer fazer a mesma coisa com você e com todo aquele que crê. Então, assim, se coloque à disposição de Deus. Se coloque à disposição do Senhor. Se joga nos braços do Senhor. Sabe, tira o olhar de coisas irrelevantes, miseráveis, e viva uma vida grandiosa. Viva para algo maior. Em nome de Jesus. Aqui em 1 Samuel 15 diz assim, ó, Samuel respondeu, o que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal tão grande quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa situação foi quando Deus mandou que Saul, assim, exterminasse com os amalequitas. E ele foi lá, chegou para os queneus, falou para os queneus, ó, saiam, porque senão vocês vão sofrer com eles. E os queneus obedeceram, porque eu sempre paro nessa parte, porque muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo, sair de um meio que está nos prejudicando. Mas quando a gente sai, a gente se livra de muita coisa. Porque tem gente que está passando por muita coisa, não é porque ele precisava passar, é porque ele está onde ele não deve estar. Ele está no lugar errado, com gente errada, fazendo o que não é para ele fazer. Né? Guerreando as guerras que ele poderia evitar. E os queneus saíram. O Saul foi lá, ao invés dele fazer exatamente o que Deus mandou, ele fez ao modo dele. É aquilo que eu sempre falo há 1 milhão de anos. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Ele não fez do jeito de Deus, ele fez ao modo dele. Ele destruiu o que era ruim, guardou o que era bom, saiu dali e foi se autopromover, levantar um monumento em favor dele, que é o que eu vejo muita gente fazendo, faz ao seu modo, depois fica se autopromovendo. A autopromoção não vai permanecer. Deus não gostou daquilo. Falou para Samuel. Quando Samuel chegou, a primeira coisa que Saul falou foi, eu cumpri tudo, eu fiz tudo direitinho. O Samuel falou, mas esse balido de ovelhas, esse mugido de bois, o que é isso? Ah, não, isso aí não é nada, é que os soldados, o líder era ele. O líder era ele. Mas os soldados, agora olha a covardia. Os soldados quiseram pegar para fazer sacrifício ao Senhor. Foi exatamente isso. O Samuel falou para ele, basta. E ele ainda tentou argumentar, não, mas é para oferecer ao Senhor, então basta. Basta, rapaz. Aos seus olhos você era um insignificante, um incapaz, pequeno, mas Deus te pegou e te levantou e te colocou como soberano aqui em Israel. E era para você seguir à risca as ordens dele. E falou para ele, você está achando que Deus quer que você pegue isso aí
e passe por cima da palavra dele. Não, a palavra dele deveria ser lei para você. Ele está dizendo para ele o que agrada mais a Deus, o que agrada mais ao Senhor, o que agrada mais ao Senhor, holocausto, sacrifício, obediência à voz dele. Obediência vem em primeiro lugar. Ah, bicho, então não tem que sacrificar? Claro que tem. Claro que tem. Mas não adianta nada você fazer sacrifícios, aqueles que são convenientes, passando por cima de coisas básicas que Deus falou com você, tentando compensar. Eu não obedeço porque isso aqui é difícil, mas Deus vai me entender porque eu estou ofertando isso aqui, ou eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo esse trabalho social aqui, igual eu contei para a igreja, a história da mulher que estava há 15 anos, crente, obreira na igreja, estava lá, limpava a igreja, fazia as obras assistenciais, assim, era um pau para toda a obra na igreja, mas estava há 15 anos separada do marido dentro de casa. E só briga dentro de casa, uma confusão danada. Lá fora ela era a irmã fulana espiritual, abençoada, que todo mundo amava, a irmã piedosa. Dentro de casa ela disse, eu era um demônio. Um demônio, porque eu não perdoava meu marido por nada, eu não deixava ele se aproximar de mim, eu ajudava todo mundo dentro de casa, eu não queria saber. E ela disse que, crente há muitos anos, e ela dizia que ela era usada por Deus, e a irmã fulana é usada por Deus, e a irmã fulana vê isso, vê aquilo, ela é de Deus, ela é piedosa, ela é isso, ela é aquilo, para todo mundo. E para ela se contentava em ser a pessoa mais espiritual da face da terra. E a casa dela era uma bagunça. Até que um dia ela encontrou o programa Mudança de Vida, num dia que ela estava muito angustiada, e ela sabia que estava errado, ela estava já sentindo aquela culpa, aquela condenação, estava tudo errado, ela sabia que ela precisava mudar, o orgulho em quebrar a barreira com o marido, e o que as pessoas iam dizer, sabe tudo, a la Saul. O que importava era o que as pessoas pensavam e nada mais. Porque se você continuar lendo, você vai ver que depois ele disse, pequei, mas é porque eu fiquei com medo do povo. Mas vem adorar comigo, me honra diante das autoridades. Vai comigo para que as autoridades vejam que você ainda está comigo. Quer dizer, nunca foi arrependimento. Na verdade, nunca foi, porque o Saul teve um fim trágico. Ele nunca se arrependeu de nada. Ele era um sujeito que vivia para agradar os outros, que se contentava com imagem. Um cara que perseguia o trono e não adorar a Deus e servir a Deus. Que o trono, ele passou a vida lutando para segurar o trono e não se relacionar com Deus. Sendo que foi Deus que colocou ele lá. Ele nunca buscou as coisas certas. Ele não estava interessado em se relacionar com Deus. Carnal, deu lugar ao diabo. Muitas vezes ficou endemoniado. Atirava lanças nas pessoas. Tanto no Davi, como no próprio filho. Era um cara desequilibrado, contraditório, bipolar. Então, assim, não tinha nada de Deus na vida dele. Por quê? Porque o coração dele não estava disposto a agradar o Senhor de todo. Sabe, ele não tinha disposição em obedecer de todo o coração, agradar o Senhor de todo o coração. Para ele o que importava era a imagem. E aí, nesse dia, essa mulher encontrou o programa. E foi exatamente o que ela precisava. A palavra foi essa para ela. Que ela vivia uma fé fingida. Que ela se contentava com coisas muito pequenas. Com coisas muito vazias, muito rasas. Que ela vivia uma farsa. Então, assim, ela, na verdade, ela se contentava em que as pessoas vissem ela como a irmã fulana maravilhosa, cheia de Deus, que era uma bênção na igreja, uma bênção na vida das pessoas. Na casa dela, que é a primeira igreja dela, era uma bagunça. Ela não era testemunho. Então, aquilo foi uma luta para ela. Ela teve que romper com muita coisa. Mas ela quis. Ela quis.
Ela não quis mais viver aquela vida de imagem, aquela vida de aparência. Então, ela quebrou aquela barreira com o marido. Aí ela que pediu perdão para o marido. E a partir daquele momento, ela tomou a decisão que primeiro ela tinha que ser bênção na casa dela. Não adiantava nada ela ser bênção fora. Ela tinha que ser bênção dentro, para ela poder ser bênção fora. E ela começou a se posicionar de uma forma diferente. Foi difícil, não foi da noite para o dia, foi uma guerra. Mas ela tomou a decisão, porque ela estava já habituada àquele mundo. E aquilo estava tão assim enraizado nela que ela não conseguia nem imaginar a possibilidade de viver de outra maneira. Primeiro que ela não queria quebrar aquela barreira por nada. Ela já havia se convencido, mesmo, inclusive diz ela que nesse dia o Senhor falou muito com ela, sobre que casamento é compromisso, que Deus respeita as alianças, e que não adiantava nada ela se fazer de santa santificada lá fora e dentro da casa dela está uma bagunça. Então, ali, as mudanças começaram. Então, ela teve que, por amor à fé, fazer sacrifícios. Mas não adiantava nada. Aquele tipo de sacrifício que ela estava fazendo não estava adiantando. Se matava na igreja, mas dentro de casa ela não obedecia. Então, agora ela entendeu o que era obedecer pela fé. Que era quebrar barreiras, admitir que ela vinha vivendo uma fé fingida, que não era de verdade. Ela tentava enganar todo mundo com uma espiritualidade que, na verdade, não tinha obras nenhuma. Era só casca. A mesma coisa aqui com Saul. O que importava era a imagem. Samuel honrá-lo diante de todo mundo. Mas Samuel falou, pelo Espírito Santo, o que agrada mais ao Senhor? Holocausto e sacrifício ou obediência à voz dele? Ouça! A obediência é melhor que o sacrifício. Não está dizendo que você não tem que sacrificar, até porque para você obedecer, tem que sacrificar para obedecer. Mas vem em primeiro lugar, chova, canivete, aconteça o que for. Fazer o que Deus está mandando. Viver uma fé transparente, verdadeira, sincera. Sabe? Você não precisa ficar aí tentando mostrar para todo mundo que você não tem defeito. Nós temos defeitos, nós somos falhos, nós erramos. Essa é a beleza da coisa. Porque não é por merecimento, é por fé. Sabe essa coisa intocável? Não, eu não erro, eu não peco. Claro! Nós não somos praticantes do pecado, mas nós erramos. E nós não precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos ser de verdade. Sabe, ser de verdade de Deus. Uma fé honesta, sincera, verdadeira. Estamos abertos a aprender, desaprender e reaprender. Cuidado com o ego, que não te deixa mais aprender. Seja uma pessoa humilde, transparente. Ouça, obediência é melhor que o sacrifício, a submissão. A palavra de Deus é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia, o pecado de rebelião. Manda para o inferno, porque aqui é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. E rebelião é como feitiçaria. E persistir no erro. Eu sei que está errado. Eu sei que a palavra de Deus diz que está errado. Eu sei que eu não posso agir assim. Eu sei, eu já li na palavra de Deus. Mas eu me convenci que comigo vai ser diferente. Deus vai me tratar diferente. Deus faz concessões. Tudo bem, Deus me entende. Deus sabe o que eu passei das minhas injustiças. Ele sabe. Não. Ele sabe o que está escrito. E tudo pode passar, mas a palavra dele não passa. E nós precisamos ter disposição em nos submeter. Submissão. Estar debaixo, totalmente, da sua palavra. Ainda que doa muito, obedecer. E persistir no erro é um mal tão grave. E persistir no erro é um mal tão grave. E persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar a ídolos. Quanto à idolatria. E os idólatras não herdarão o reino dos céus. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Porque quando você não obedece, você está rejeitando a palavra do Senhor.
Você está passando por cima da palavra do Senhor. Está dizendo, não, Senhor, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Está entendendo? Eu vou fazer do meu jeito. Então, peraí. Eu digo que eu sirvo a Deus, mas que serviço é esse? Que eu faço as coisas do meu jeito. Eu estou lendo o básico. Eu estou vendo gente, às vezes, que vem e diz que quer fazer tantas coisas. Eu falo, meu filho, começa a fazer o básico. Honrando o pai e mãe, honrando as alianças, honrando o cônjuge, priorizando a Deus, perdoando as pessoas, falando, sendo do sim, sim, não, não. Não, porque tem gente de vez em quando, não, porque eu quero fazer, Deus tem um grande propósito, eu vou fazer isso, eu vou fazer. Bom, você vai fazer, mas começa a fazer o básico, então. Para você ir para lugares tão altos, começa a fazer o básico, pelo amor de Deus. O básico. Entendeu? Essas coisas que as pessoas ficam ignorando e achando que elas não têm importância. A gente tem que prestar atenção nisso. Persistir no erro. E tem muita gente consciente persistindo no erro. E você sabe o que fala na Almeida? O que é persistir no erro? Sabe qual é o nome? Iniquidade. Iniquidade. E lembra da turminha que dizia que profetizava, expulsava demônios e fazia maravilhas? E o Senhor disse, aparta de mim, eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Tudo crente que se gabava dos seus dons e talentos e obras, e o Senhor disse, afasta de mim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que passaram a vida sendo praticantes do pecado, que persistiram no erro, vocês tinham consciência do que era errado, mas vocês tentavam se convencer que estavam fazendo uma coisa e que podiam deixar passar outra. O próprio Senhor Jesus disse, tem que fazer uma coisa, mas não pode omitir outra. Obediência. A obediência traz poder para a nossa vida. Obediência, obedecer a Deus radicalmente, totalmente, transforma a nossa vida. Viver uma fé viva, uma fé verdadeira, sincera. Deus está te chamando para algo maior. Ele te ama. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó, meu Deus querido, eu oro por esta vida, que o Senhor ama tanto, continue falando, iluminando, clareando. Traga, meu Deus, eu peço o entendimento dela, que ela tenha entendimento, uma visão revelada, um entendimento revelado de tudo o que o Senhor está falando. Que ela realmente entenda claramente o que o Senhor está falando e não sobre uma duvidazinha. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, consagro tudo que foi colocado para receber oração, peço milagres, mudanças. Meu Deus, eu peço que o Senhor entre em ação em cada questão que foi colocada diante do Senhor e da vitória. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores com abundância. Levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam vendo e se conscientizando, recebendo a palavra e se curvando diante dela. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Muito obrigada. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11. 3296-9449. Rua Taquari, 995, na Moca, onde eu fico, onde vou estar às 19h30, com a reunião para a renovação da mente, em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Depois, a quinta, 24 horas, e não paramos. E, enfim, vamos estar aqui para te ajudar, conte com a gente. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Vem aí. Propósito da mudança. Since time began until forevermore, the sailor to the
see on the shoulder.